Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez novamente. Vamos falar na aula de hoje sobre um tema muito interessante no âmbito da execução, que é acerca da penhora online. A penhora online ela foi criada no final da década de 90, por meio de um convênio, praticamente nos anos 2000, não, 1999, anos 2000, por meio de um convênio junto do Banco Central com a Justiça do Trabalho. E o grande propósito da chamada penhora online foi de propiciar a penhora de ativos financeiros, né? Como todos nós sabemos, né? As grandes movimentações de dinheiro são feitas por intermédio de bancos. Então, daí houve essa criação desse programa de computador junto ao Banco Central para que propiciasse que determinações judiciais pudessem afetar, né, fazer a constrição patrimonial dos ativos financeiros dos executados. Na forma embrionária que nós tivemos, foi bastante traumático no primeiro momento, porque a penhora online, o Bacenjude 1, né, ele acabava fazendo um bloqueio de todas as contas, o que obviamente isso gerava muitos problemas, né? Você imagina você ter todas as suas contas bloqueadas. O sistema evoluiu e criaram lá o Bacenjude 2, que passou a fazer tornar indisponível determinado valor no limite, né, apontado pelo magistrado. Por exemplo, se fosse R$ 5.000, né, seria tornado indisponível aquele valor. Só que também tinha problemas e acabava por tornar indisponível, no exemplo que eu dei de R$ 5.000, né, mas em todas as contas. Então, se o devedor tivesse 5.000 em mais de uma conta, haveria um bloqueio deste numerário, né, em todas elas. Obviamente que isso gerava um chamado excesso de execução, né, uma desproporcionalidade muito grande, o que fez com que esse instituto fosse muito criticado ao tempo da sua criação, né? O que não acontece hoje. Hoje é um sistema relativamente preciso, né? Aceita o comando que tenha sido dado pelo magistrado no numerário apontado na execução. Tinha um outro problema também, porque por causa do princípio da legalidade, né? Que o sistema executivo, como vocês bem sabem, ele trabalha com uma tipicidade fechada, cerrada, não é? E, ou seja, só é permitido a prática de atos executivos, né, se houver a previsão legal. Eu estou falando isso num contexto do Código de 73. Obviamente que hoje nós temos o artigo 139, inciso 4º, que dá poderes executivos ao magistrado, que nós já mencionamos bastante. Pois bem, um dos problemas que os advogados dos devedores, dos executados, suscitavam bastante era justamente a ausência de lei prevendo o uso desse mecanismo de constrição patrimonial, né, que era o Bacenjude, e que era de legalidade muito frágil, porque ele era instrumentalizado mediante um convênio entre dois órgãos públicos, né, que era o Judiciário e o Banco Central do Brasil. Então, e obviamente que os advogados questionavam judicialmente, né, por exceção de pré-executividade ou embargos à execução, acerca da ilegalidade desse procedimento, né? Então, é bastante curiosa, né, a sua origem. Nós tivemos a previsão expressa do Bacenjude, né, da penhora online, melhor dizendo, apenas em 2006, por meio da reforma. Nós tivemos, naquele ano, por meio da Lei 11.382, que acabou, de fato, aí sim, prevendo a denominada penhora online. Obviamente que o Código de Processo Civil atual previu, né, essa chamada penhora online e
E aqui que eu quero adentrar nesse assunto, né, explicando até mesmo os artigos do código, um por um, que regulamentam isso. Eu apenas vou fazer um panorama, então, mais amplo, né, para que você mentalize o que vem a ser, então, a penhora online. Eu estou aqui cheio de caras e bocas, porque eu tô gravando essa aula já às 3 horas da manhã e eu tô sentindo um pouco do cansaço, mas eu ainda quero continuar. Teimoso, né? Bom, a questão da penhora online, então. Bom, primeiro ponto que você tem que mentalizar. Que, como nós vimos lá na ordem de preferência dos bens, né, a serem penhorados, artigo 835, a gente vê lá em primeiro lugar, na preferência dos bens a serem penhorados, nós temos o dinheiro. E obviamente que a penhora de dinheiro, o melhor mecanismo para se fazer isso, obviamente, é por meio da via eletrônica. Por causa das transações bancárias que são feitas pela via eletrônica, até mesmo por aplicativos hoje em dia. E sendo então esse mecanismo o que deve ter primazia numa execução, então aí você vê a notável importância de nós trabalharmos então a chamada penhora online, para propiciar de fato a penhora do dinheiro, que encontre na disponibilidade do autor. O código fala penhora de ativos. Então, uma coisa até intuitiva que você tem que mentalizar é que se o devedor estiver no devedor, né? Perdão, o truísmo, né? A redundância. Se o executado, né, estiver, entre aspas, no devedor, ou seja, no cheque especial, né? Que eu quis dizer, a atividade da penhora online ela está vedada, porque fala de penhora de ativos. E lembrando que nós estamos falando de execução, que são medidas constritivas para o executado, então nós temos que fazer uma interpretação restritiva. Nós estamos restringindo direitos fundamentais, a interpretação é restrita. O que é a interpretação restrita? É aquela que é feita pela literalidade, interpretação gramatical. Então, falamos penhora de ativos, então é vedado prosseguir a penhora, a sua pena de legalidade, se ele estiver no aspas negativo na sua conta. Bom, e apesar de chamar penhora online, quando ela é procedida pelo magistrado, o que é feito é um bloqueio daquele numerário, bloqueio do dinheiro ali apontado, que é o valor da execução, né? Sob pena de incorrer, obviamente, em excesso de execução. Então, são dois pontos interessantes, que é feito então um bloqueio. Feito esse bloqueio, então, do dinheiro na conta do devedor, então o dinheiro ainda está na conta do devedor, mas só que ele está bloqueado eletronicamente. Então ele está ainda na esfera de propriedade do devedor, do executado. Aí que está o ponto. O procedimento diz o seguinte, que o devedor, o executado, ele deve ser intimado, né, para se manifestar em 5 dias. Se ele não se manifesta, é sinal que ele concorda com aquilo, né? O sistema trabalha com essa presunção de concordância, e o dinheiro vai ser transferido, deixar de ser simplesmente bloqueado para ser transferido para uma conta vinculada à execução, e vai ficar ao dispor do credor. Então, se ele nada disser, quem cala, entre aspas, consente. Se nesses 5 dias, então, ele não se manifestar, vai acontecer isso. Ainda, pode ser que ele se manifeste, que é o que geralmente acontece. Se a argumentação por ele utilizada for julgada improcedente pelo magistrado, o magistrado também determinará essa conversão do bloqueio em penhora com a transferência do dinheiro para a conta vinculada à execução. Mesma consequência, então, né, da omissão. Então, haverá isso, essa conversão do bloqueio em penhora, ou seja, vai retirar da esfera de propriedade do devedor para transferir para o credor, para a conta vinculada à execução, que vai ficar a dispor do credor. Caso o devedor seja silente, ou seja, não se manifestar sobre a sua penhora online, ou no prazo de 5 dias, ou ainda que ele se manifeste, a argumentação jurídica por ele utilizada seja rejeitada pelo magistrado. Agora, vamos trabalhar pela outra vertente, E se a argumentação por ele utilizada for acolhida,
Se for acolhida, ou seja, se o executado tiver razão, o magistrado vai determinar o cancelamento do bloqueio. E curiosamente, vocês vão ver aí, nós vamos fazer a análise do artigo, né, que fala da penhora online. O sistema até fala da responsabilidade da instituição bancária se não proceder, né, o desbloqueio no prazo assinalado, né? Então, é bastante interessante algumas consequências ali previstas, tá bom? Então eu gostaria dessa apresentação, né, ficou um pouco longa, né, com mais de 10 minutos, mas para você ter uma visão panorâmica, porque agora nós vamos fazer a análise dos artigos para você ter uma visão mais analítica acerca desse instituto. Que a ideia geral é essa que eu disse para vocês, tá bom? Mas vamos analisar agora nos slides subsequentes a disposição legal acerca da penhora online no Código de Processo Civil. Vamos lá. Bom, meus caros, feita essa apresentação, né, do que vem a ser a penhora online, vamos então analisar especificamente a disposição legal disso no Código de Processo Civil, que vem prevista no artigo 854. Então vamos analisar textualmente o que diz. Então percebam, para possibilitar a penhora de dinheiro, então primeiro ponto, em depósito ou em aplicação financeira, só lembrando a vocês, né, que se for em poupança até 40 salários mínimos, esse valor é impenhorável, tá? Então, por disposição do artigo 833 do Código de Processo Civil. Então, o juiz, então perceba aqui que quem está no controle acerca da penhora online é o magistrado, ele que tem acesso ao Bacenjude. E outro detalhe muito importante, há requerimento do exequente. Então, o que significa isso? Significa que não é possível ao magistrado agir de ofício. Então, ele tem que aguardar o pedido do exequente, né, do credor. E outra regra também bastante importante, bastante óbvia, sem dar ciência à parte contrária. Até porque é um executado, se ele tiver ciência prévia, né, do ato a ser praticado, olha, nós vamos penhorar o dinheiro que está na sua conta, né? Obviamente ele vai tirar isso, o dinheiro da conta. Então é uma questão meio óbvia essa, né? Mas o óbvio precisa ser dito, né? Então o juiz ele vai determinar a instituição financeira, então aí que está, por meio do sistema do Bacenjude, né? Então por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que no caso é o Banco Central, né, que tornem indisponíveis. Então, lembra daquilo que eu falei. O primeiro momento é a indisponibilidade dos ativos, né, do dinheiro que está na conta. E lembra da expressão ativos que está aqui. Ó. Então, se ele tiver no negativo, esqueça, não é possível se fazer a penhora online. Tá? Então, o dinheiro vai continuar na conta, só que ele vai permanecer indisponível. Vai ficar bloqueado, né, basicamente. Então, o que torna indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se à indisponibilidade no valor indicado na execução, senão ele vai incorrer em excesso de execução, né? Então, o valor indicado na execução é o parâmetro econômico para a penhora online, né? Que é a penhora do dinheiro em contas eletrônicas, conta corrente, né? Em conta qualquer outra aplicação. E prosseguindo então aqui, análise do parágrafo 1º. Então, ó, no prazo de 24 horas, a contar da resposta, de ofício, o juiz determinar o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva. Então, aquilo que exceder, o cara estava devendo R$ 5.000 e foi feito o bloqueio lá de R$ 8.000, então excedeu ali em 3, então em 24 horas vai ser feita, então deve ser determinado esse desbloqueio daquilo que exceder, né? E em igual prazo deve ser cumprido pela instituição financeira, então em 24 horas, tá? Então cuidado. A resposta que ele está falando aqui é a resposta da instituição financeira, tá? Então vai verificar lá que
foi tornado indisponível R$ 8.000 ao invés de 5, então ele vai comunicar, olha, excedeu ali em 3. Então você também dispõe de 24 horas para desfazer, né, ou cancelar esse bloqueio daquilo que excedeu o valor da execução. E prosseguindo então, parágrafo 2º, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, o executado será intimado na pessoa do seu advogado. Caso ele tenha, né? Se ele tiver advogado constituído nos autos, ok. Se ele não tiver, vai ser feita a intimação pessoal. Então, bastante interessante. Lembrando, né? Qualquer penhora exige-se a intimação do executado. Então, ele vai ser feita na pessoa do advogado, isso vale para as penhoras em geral. E se ele não tiver advogado nos autos, então a intimação tem que ser pessoal. Isso aqui acaba sendo uma regra do sistema como um todo. Tá? E ele sendo devidamente intimado, ele vai ter o prazo de 5 dias. Aí é aquelas posturas que eu falei para você, né? De impugnar, né? E aí ele vai impugnar alegando o quê? Que, primeiro ponto, né? Que as quantias são impenhoráveis. Por exemplo, ele vai falar, olha, esse dinheiro que está lá na conta é meu salário. E sendo meu salário, ele é impenhorável, né? Por força do artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil, que fala lá de salário, remuneração, né? Tudo que for proveniente do trabalho, né, da pessoa, né, é impenhorável. Então, a não ser que seja débito alimentar ou que ultrapasse 50 salários mínimos. Então, essa é a primeira, uma matéria de defesa bastante clássica, né, tradicional. Ou ainda, que há um excesso, né, na indisponibilidade. Então, das duas, uma, né, ou às vezes até as duas, né? Então, não está vedado. Então, essas são as matérias de defesas possíveis, tá? Conforme o parágrafo 3º do artigo 854. E prosseguindo aqui, né, com 854 ainda, olha só, aqui já é uma questão da razão de decidir do juiz, né? Se ele acolher qualquer das arguições do inciso 1 e 2, né, a impenhorabilidade ou excesso, né, como a gente acabou de ver, o juiz vai determinar o imediato cancelamento, né, dessa indisponibilidade tida como irregular ou excessiva. Então, penhorou lá o seu salário, é impenhorável. Você alegou a impenhorabilidade, o juiz acolheu, ele vai determinar então o cancelamento dessa indisponibilidade. E a instituição financeira vai ter o prazo de 24 horas para cumprir com esta determinação. Ok? E ainda, olha que interessante. Então, se ele alegar, né, aqui já é o outro lado da moeda. Se caso o devedor ele alegue a impenhorabilidade, o executado alega a impenhorabilidade, essa impenhorabilidade ou excesso for rejeitado, ou ainda não apresentada, né? Eu falei isso lá na apresentação. Né? Ele ficou inerte. Nesses 5 dias passaram em albis, né? Ou seja, em branco, né? E ele não se manifestou, não alegou nada. Então, aí que está a outra consequência que é bastante interessante. O juiz vai mandar, então, converter, né, essa indisponibilidade em penhora. Então, penhora só vai acontecer aqui, ó, a partir do momento em que há a rejeição da alegação de defesa do devedor, do executado, ou caso ele permaneça inerte. Né? Tá, aí sim, que esse dinheiro que tem, então estava indisponível, é o que eu estava explicando, ele está indisponível na conta, está lá na conta ainda do devedor, mas está bloqueado, e aí sim ele vai ser transferido para uma outra conta. Vamos ver aqui o que diz esse dispositivo. Então, sem a necessidade de lavar a turma do termo, nós vamos ver que quando é feita uma penhora, tem que ser lavrado um auto de penhora ou um termo de penhora. Por exemplo, termo de penhora é para bens imóveis, né? Então, e o auto de penhora quando ele é feito pelo oficial de justiça. Então, não há essa necessidade dessa formalização. É isso que está dito aqui nesta parte de vermelho. E aí que está, olha que interessante, devendo o juiz determinar a instituição financeira depositária, né, responsável ali pelo bloqueio, que no prazo de 24 horas transfira. Olha aí, ó. Aí está o ponto que eu disse para vocês. O montante que estava indisponível vai para uma conta vinculada ao juízo da execução. Então, muito interessante essa perspectiva. Tudo que eu já tinha explicado, né? Então, estou só
trazendo aqui para vocês, para você identificar isso no código, talvez fique mais fácil para você visualizar. É por isso que eu estou fazendo isso. Então, realizado o pagamento da dívida por algum outro meio, né, que é uma outra disposição conexa aqui, o juiz vai determinar imediatamente ao sistema eletrônico gerido pelo Bacen a notificação da instituição financeira para cancelar a indisponibilidade. Então imagine o seguinte, a seguinte situação, eu estou com meu dinheiro lá feito a penhora online, está lá bloqueado, né? E aí eu vou lá e pago por algum outro meio, né? Vou lá e quito a execução por algum outro meio. Então eu tenho que informar, né, no processo e caso o juiz verifique isso, ele vai determinar o desbloqueio dessa penhora online, ok? Então é isso que está dizendo esse parágrafo 6º. E aqui é uma relação entre o judiciário com a instituição financeira. Eu até acho, tenho algumas reservas com relação a isso, mas vamos ver aqui o que está dizendo. A transmissão das ordens de disponibilidade, seu cancelamento, determinação de penhora prevista nesse artigo, vamos fazer pelo meio eletrônico e será gerido pelo Banco Central, né, que é a autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Até aí tudo bem. Mas vamos ver o próximo parágrafo, que fala da responsabilidade da instituição financeira, mas não fala da responsabilidade do Estado por determinações indevidas acerca da penhora, né, online. Vamos ver lá. Então, olha o que diz o parágrafo 8º, né, como eu estava mencionando. A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado, né, em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado pelo juiz na execução, né? Então, reparem, o juiz deu uma ordem para mandar bloquear 5 mil e o banco foi lá e bloqueou 8. Não bloqueou a conta inteira. Então, o que está dizendo aqui é que a instituição financeira é responsável por isso, por eventual excesso, né, daquilo que foi determinado pelo juiz, ou então por não cumprir, né, a contento o que o juiz mandou. Pois bem, ou por ainda não cancelar, né, no prazo de 24 horas, quando assim determinado pelo magistrado. Mas você está falando da responsabilidade da instituição financeira. Mas e quando o erro parte de quem deu o comando? No caso, o magistrado, o assessor que está lá no comando do programa do Bacen Jude. E quando o erro vem do judiciário? Né? Então ainda não tem que buscar em outras fontes, né? Lá no Código Civil, no Direito Civil, todo aquele que causa dano a outro é obrigado a indenizar. Então, houve aqui uma omissão, né, mas que pode ser instrumentalizada por meio do Código Civil. E para a gente terminar aqui essa nossa análise, né, da penhora online, né, o último parágrafo, são 9 parágrafos, aqui uma norma específica, né, para os partidos políticos, né, lembrando que, né, que são eles que os políticos ali, né, que criam as normas, então eles criaram uma norma ali específica para beneficiar os partidos políticos, né? Então vamos ver. Então, quando se tratar de execução contra partido político, o juiz requerimento do exequente, então de novo reafirmou a necessidade do requerimento do exequente para determinar instituições financeiras, meio sistema eletrônico, bem repetitivo isso, né? Gerido por autoridade supervisora, sistema bancário, ok, pelo Banco Central, que torne disponíveis os ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida. Olha só que interessante. Porque às vezes a dívida é do diretório municipal. Aí eles vão lá e propõem uma execução contra o partido no âmbito estadual, no âmbito federal. Então essa regra visa justamente afirmar essa ideia, né? Se foi contraído pelo diretório municipal, eles que são responsáveis, né? Então, somente em face do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação do direito ou dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados na forma da lei. Enfim, me parece que é um dispositivo totalmente desnecessário, né? Mas foi incluído aqui, né, em prol dos partidos políticos. Só lembrando vocês, aproveitando aqui o gancho, né, lá na aula de empenhorabilidade, nós vamos reforçar isso, que as verbas oriundas do fundo partidário, elas são impenhoráveis, né?
E aquelas provenientes, apenas as provenientes de doações privadas é que são passíveis de serem penhoradas pela penhora online. É claro que na contabilidade o partido político tem que fazer essa diferenciação daquilo o que é proveniente do fundo partidário e aquilo que é proveniente de doações privadas, porque a penhora online, obviamente, não recaia sobre o dinheiro proveniente do fundo partidário. Então, tem que tomar cuidado aqui, se alguém mexe com partido político, lida nessa área eleitoral, é um cuidado que tem que ser passado para os partidos políticos. Ok? Tudo bem? Por hoje era isso, né? Então na próxima aula vamos continuar o assunto penhora. Muito obrigado e até lá.